Manhã de terça-feira, hoje dia 31 de março de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais esse momento da palavra. Cremos, como todos os dias, ela tem falado conosco. Hoje também vai fazer o que lhe apraz em cada coração. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koning. Irmãos, somos muito agradecidos a todos que têm feito parte desta família. Cristo em vós, esperança da glória. Não vamos nos esquecer nunca do nosso compromisso com o Senhor, daquilo que nós temos um dia propositado em nosso coração, em fazer por Ele, em fazer por nós mesmos, seguindo os seus passos e a sua palavra. Agradecidos pelos que já se inscreveram, pelos que fazem seus comentários diariamente e também compartilham as mensagens. Desde lá de trás, quando vocês só nos ouviu pelos grupos de WhatsApp, de novembro do ano passado para trás, era só nos grupos de WhatsApp. Tínhamos que nos levantar cedo todos os dias. Eu sempre me levantei às 4:30 da manhã para compartilhar com os irmãos. Ficava aqui uma hora e pouco, compartilhando, até que não pude mais ficar lá no WhatsApp, porque não aceitaram mais. Aí foi criada essas plataformas aqui, e agora é mais tranquilo para nós. Nós gravamos sempre na noite anterior e enviamos logo para a nossa querida irmã Simone, que tem nos ajudado muito nesse sentido, de sempre estar junto, né? E ela compartilha com os irmãos, ela faz subir para as plataformas e alcançar a todos vocês. Então, irmãos, nós estamos mais tranquilos agora. Mesmo hoje sendo ontem, no caso, segunda-feira, um dia mais tranquilo, eu tive dificuldade em ler todas as mensagens, os comentários. A Esther também ajudou um pouco, mas nós tivemos dificuldade, né, Esther? Eram muitos, porque falei num assunto aqui, só um pouquinho eu falei, né, que eu achava, tem gente que acha que nós devíamos mudar o som, o nosso estúdio, que nós não temos estúdio, né? Poderíamos ter tudo isso, irmãos, sem precisar pedir para ninguém, podemos ter, sem, mas nós olhamos para um outro ângulo, tem outra forma de ver as coisas. Adianta eu ter aqui um belo estúdio, com um belo microfone aqui, e com aquelas xícarazinhas que eles usam para tomar água e tantas coisas mais, um imitando o outro, né? Tudo imitando o outro. E de repente ele abre com uma chave de Pix e fecha também com uma chave de Pix. Para nós não serve isso aqui, irmãos. Nós preferimos a simplicidade do Evangelho de Cristo. E os irmãos responderam, eles reagiram hoje, tanto o que falei de manhã, e o que mais eles falaram e alegrou o nosso coração, né, Esther? Foi dizendo assim: irmãos, nós estamos junto com os irmãos por causa da simplicidade. É a simplicidade do Evangelho, da palavra, que nos encanta. Não mudem, por favor, não mudem. Tudo está bem. Técnico, informática, em transmissão, passaram mensagem para mim, está muito bom, eu não vejo defeito nenhum. Então por que nós vamos mudar, irmãos? Vamos continuar assim, ó. Nosso estúdio é isso aqui. Quem sabe mudamos uma peça de um lado para o outro. Se nós quiséssemos montar aqui um estúdio belíssimo, nós temos todas as coisas aqui. Nós fomos antiquário a vida inteira, irmãos. Trabalhamos com decoração a vida inteira, mas não é decoração que chama atenção.
palavra. Não é aquela peça, não é aquele quadro na parede, não é a nossa roupa, mas o que chama a atenção e continua cativando a atenção das pessoas é a simplicidade do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, falando na segunda carta aos Coríntios, versículo de número 1, 2 e 3, ele diz: segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Quisera eu suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Tenha um pouquinho mais de paciência com nós. E mais ainda no versículo 2, porque estou zeloso de vós. Olha para onde ele foi daqui a pouco. Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Zelo de Deus. Será que pode isso entrar no coração de um homem que ama a Deus? Eu creio que pode. Menos uma partícula daquele zelo vai entrar no nosso coração. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo Jesus. Agora veja onde ele foi. Aonde ele foi, Paulo? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns de vós corrompidos, ou de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que nos preocupa então, irmãos, é nos manter na simplicidade que há em Cristo Jesus, e sabemos que temos um adversário terrível que está lutando para nos tirar a simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu creio que nós não temos outra saída, né, Esther? Não vê que Paulo foi lá no início, foi lá quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, e um começou a culpar o outro até que chegou na serpente. E o que foi que Deus falou? Tu ferisses o calcanhar da mulher, mas vira uma semente da mulher que te esmagará a cabeça, que isso era anunciando Jesus já. E Satanás então ficou de olho. Quando Eva teve Abel e Caim, ele viu que Abel estava se aproximando de Deus. E ele pensou, eu vou cooptar Caim para mim, Caim mata Abel, acabou-se a semente da mulher. Mas ele enganou-se. Deus foi trazendo até que chegou lá na Virgem Maria. Quando chegou lá, o que foi que aconteceu? A semente da mulher, que era a Maria. O Espírito Santo de Deus, o poder do Altíssimo, que era o próprio Deus, ficou ali no ventre de Maria também. Então, por isso que Jesus era Deus homem e Deus também, ao mesmo tempo. E nós, irmãos, temos que cuidar para não sermos enganados, porque o que foi mais que enganou? É porque a serpente disse, olha, se vocês fizerem o que ele mandou, não comer daquele fruto, se vocês fizerem isso, vocês vão ficar igual ele. Quer dizer, o orgulho entrou, saiu a simplicidade da mulher. E por isso, as consequências até hoje, embora Jesus vindo, todo aquele que busca ele é salvo. Mas o inimigo continua lutando com o ser humano. Infelizmente, irmãos, a dispensação da inocência encerrou-se lá. Mas o sangue de Abel, o sangue de um justo, que amou o Senhor e ofereceu para ele o melhor,
Ele tem parte também na nossa sorte. Amém. Na nossa sorte. Deus não desprezou o homem. Satanás foi vencido pelo Filho da semente da mulher. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui dizendo, eu temo que assim como Eva foi enganada pela serpente, assim possam ser também alguns de vós, de uma sorte ou de outra, corrompidos nos vossos princípios e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por isso Paulo dizendo, estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque estou apresentando vocês como uma virgem pura a um marido cujo nome nós sabemos quem é, que é Cristo Jesus, Amém. Nosso Salvador. Meus amados e santos irmãos, nada mais necessário na nossa vida do que nos manter na simplicidade do Evangelho de Cristo. Se você discorrer a palavra de Deus, procurar o que está escrito, nós vamos ver que muitos têm trazido grandes prejuízos para o povo de Deus, escândalo e vergonha, porque se separaram do santo evangelho de Cristo, deixaram a simplicidade de Cristo e hoje se ateram, são donos, são proprietários daquilo que eles criaram, como construindo pedras sobre pedras. Isso para eles é o tudo. São os senhores da verdade, mas tem um Senhor da verdade. Tem o Senhor Jesus, tem o Senhor nosso Deus, que continua exigindo de nós e passando esse zelo dele para nós e através de nós passando para outros. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Como você vem falar isso para nós, irmão Fernando? Tu nem conhece a gente, mas o Espírito Santo nos conhece. Ele sabe aonde estamos, quais são os ouvidos que dão crédito à voz dele. O apóstolo Paulo foi muito ousado quando ele escreveu Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, por ali está escrito. Ainda ele estava admirado que o povo de Deus tão depressa saía para outro evangelho, que não era outro evangelho, mas alguns que transtornam esse evangelho santo. Vidas que deixaram de ser e hoje e querem ser e são pedra de tropeço no nosso caminho, pedra de tropeço no caminho da igreja. Mas a igreja nunca é detida, irmãos, ela passa por cima e vai vencendo todos os obstáculos desta vida. E ele teve a ousadia de dizer, olha, se vier aqui um anjo de Deus, do céu, um anjo do céu, ou eu mesmo, transvestido de um outro Paulo, trazendo um outro evangelho, por favor, vocês me desprezem, eu sou uma anátema, me tenham como anátema. Irmãos, não falo pela Esther, mas por mim. Se um dia eu aparecer por aqui, ou aonde você me ouvir, pregando um outro evangelho, por favor, me desprezem, fujam de mim, porque me tornei um insensato, um louco, fujam de mim. Espero que nunca, irmãos, nunca venha eu perder esta essência divina, desse amor derramado em meu coração, e vim falar outro evangelho, outras palavras, contrariando a verdade, mas permanecendo na verdade. A Esther lê ali Gálatas 3, para nós encerrar. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, foi mostrado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu só queria saber isso de vós, irmãos. Paulo dizendo aqui para os Gálatas, seus insensatos,
Vocês começaram tão bem no espírito, estão terminando na carne. Quantos nós estamos vendo fazendo isso, irmãos? Quantos movimentos lindos, lindo, 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 que tinham a bandeira. Se nunca fosse baixada essa bandeira, não teria tanta confusão religiosa nessa nação como tem. Mas baixaram a bandeira que o Senhor confiou a eles. Mas a igreja está viva. A igreja continua viva. Amém. Só quisera saber, Paulo diz aqui, só quisera saber, quem foi que vos enganou? A antiga serpente. Verdade. A antiga serpente. A antiga serpente tem tido liberdade para entrar em muitos lugares, sem ser enxotada, deixada à vontade. Meu querido irmão, que o sangue de Jesus, Oh, Deus. que o poder da cruz, Oh, Deus. aleluia, esteja sobre todos nós. Sim, Pai. Você, meu santo irmão e minha santa irmã, mesmo com tuas fraquezas, às vezes até parado no caminho, envolvido com outras coisas dessa vida, mas lá de dentro da tua alma, o teu ouvido espiritual ainda ouve a voz do Espírito Santo, e ele chama por ti nesta manhã. Volta para o caminho, volta para a simplicidade do meu santo evangelho, diz o Senhor. Aleluia. Querido Pai, Sim, Deus. em nome de Jesus, Aleluia. com lágrimas, Senhor, nós queremos te agradecer. Aleluia. Ajuda o teu povo. Lubereto eterei câmara vassai. Ajuda o teu povo. Ajuda cada um de nós. Guarda-nos em ti, Senhor. Sabemos que nós somos preciosos para ti. Deus. Ajuda os nossos irmãos a suportarem mais um pouco, Senhor, a mensagem. Sim, Pai, serem incentivados, corrigidos, consolados por ti. Sim, Pai, abençoados. Alcança todos nós, Senhor. A família Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Estamos juntos orando, Senhor, por aqueles que precisam. Sim, Pai eterno, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a gente queria ficar aqui até amanhecer falando com os irmãos, mas vamos encerrar agora. E querendo o Senhor, e Ele quer, que amanhã a gente volte com uma nova porção do Santo Evangelho de Cristo. Amém, amém. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Amém. E não se esqueçam, Aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia.